vai deixando de louvar o Senhor. Lutas vêm, adversidade vem sobre nós, mas temos que buscar que em todo tempo nós venhamos louvar o Senhor. Como eu estava falando, tempos de paz, louve a Deus. Tempos de guerra, glorifique ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, tempos de perseguições, mas eles louvaram o Senhor. E a condição do louvor, de oração, de buscar a Deus, trouxe sobre a vida deles livramento, sobre a nossa vida também. Por quê? Daniel diz que é Ele que muda os tempos e muda as horas. É Deus que tem esse poder de mudar o tempo que você está vivendo. Ainda que seja um tempo de muitas adversidades, Deus traz a paz ao coração. Nós vemos e sabemos, tempestade é aquilo que vem e passa, mas nos dá experiência, vai nos dando maturidade e crescimento de Deus. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, essa é a nossa mensagem de hoje. Volto no culto das 18, eu vou falar de outra mensagem. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, muito importante essa mensagem. Hoje, e a mensagem de domingo passado também, eu já vou depois disponibilizar lá no YouTube, lá coloca as mensagens, estão todas lá, desde o começo lá da pandemia, eu vou colocando, não coloco todas, mas elas ficam lá. Segundo Reis, capítulo 4, verso 38 ao versículo 41. E voltou Eliseu a Gilgal, e havia fome na terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa, cheia de coloquintindas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então, não havia mal algum naquela panela. Quando nós observamos o texto, algo nos chama atenção. Só vou citar, depois eu vou terminar aqui. Quando chega o momento daquele servo de buscar ali essa coloquintindas, tem tradução que traz como fruto, tem tradução como se fosse uma condição de ervas. Então, varia bastante, mas isso era algo venenoso. E ele não teve essa expertise, ele não teve o conhecimento de identificar isso. Por isso que o título dessa mensagem é: o que você tem colocado na sua panela? O que você tem permitido que entre na sua panela? Às vezes o homem, ele não compreende uma coisa, como a Bíblia diz, que não é do homem dirigir os seus próprios passos. Nós somos conduzidos pelo Senhor. Conduzir pelo Senhor é conduzir pela palavra. Você não é conduzido pela igreja, você não é conduzido pelo pastor, por exemplo, não. Você é conduzido pela palavra de Deus. E ele não teve esse conhecimento de fazer essa separação. O fruto a qual ele pegou, vou colocar dessa forma, era algo venenoso. Era algo que, se comesse, geraria dano, geraria problema. Faltou para ele esse conhecimento. E eu queria que você pegasse a tua Bíblia, e eu vou terminar aqui, não vou citar mais o texto. Lucas capítulo 6, a nossa mensagem. O que estamos colocando na nossa panela, irmãos? O que estamos permitindo que seja posto, que seja colocado na nossa panela? Lucas capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 43. Lucas 6, 43. Olha aí, diz: porque não há boa árvore que dê mal, e nem má árvore que dê bom fruto. Ou seja, aquilo que ele pegou não vinha de uma boa árvore, porque se viesse, seria ali comestível. Você pega, por exemplo,
não vi, nem estudei para isso nessa questão. Você pega, por exemplo, cogumelos. Há cogumelos que são venenosos. A pessoa que tem o conhecimento daquilo, ela sabe identificar. Por exemplo, eu já não saberia. Eu não sei identificar. Às vezes você compra aí cogumelo no mercado, você está confiando que aquilo ali é algo que vai nutrir você, que vai fazer bem para a tua saúde. Por isso que a árvore boa, ela vai produzir bom fruto. A árvore má, ela vai produzir mau fruto. A Bíblia diz que nós somos uma boa árvore. Diga a glória a Deus por isso. Porque estamos na plantação do Senhor, fazemos parte da vinha do Senhor. E porque mesmo sendo plantados em Cristo, estando na vinha do Senhor, sendo uma boa árvore, por que não estamos produzindo, vou colocar nós, um bom fruto? Nós vamos entender isso. Porque alguns não estão produzindo ainda esse bom fruto. E precisam observar isso, por causa do seu comportamento. Quando você vê o versículo 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos nos espinheiros, nem se vidimam uvas nos abrolhos. Cada árvore, ela produz o fruto segundo a sua espécie. Se nós somos árvores de Deus, plantadas no reino de Deus, o fruto que nós temos que produzir é o fruto de Deus. E quando eu digo fruto, seja em relação do nosso comportamento, do nosso testemunho como um cristão, como um filho de Deus, da maneira que nos portamos a cada instante, a cada momento, amor ao próximo, a condição do perdão, de andar na direção de Deus, de não compactuar com aquilo que com aquilo que a Bíblia ela condena. São frutos que nós vamos demonstrando. Muitas vezes a árvore, ela pode estar bonita, ela pode estar frondosa, mas às vezes o fruto não está sendo bom. Mas por que esse fruto ele não está sendo bom? Essa é a nossa mensagem hoje. Porque se estamos diante do Senhor, estamos servindo a Deus, temos o Senhor como aquele que cuida de nós, que vai zelando. Por que esse fruto ele não está produzindo? Você pega, por exemplo, quantas vezes a gente vê, por exemplo, frutos fora da estação? Você vê que ele não tem sabor. Você vê que você pega uma manga, por exemplo, você pega a manga, às vezes manga não tem sabor. Mas você tem um conhecido que às vezes tem um pé de manga lá, é diferente. Você pega, não sei se você já teve a oportunidade de comer manga tirada do pé na hora ali. Da família da minha avó, por exemplo, lá na Bahia, eles têm desse lado, tem os vilarejos, aí do outro lado você atravessa o rio, e é onde eles têm a ilha, que eles chamam de ilha, que é o sítio. Lá, aquelas mangueiras que descem até embaixo, você entra debaixo, você pega do pé. Mas quando você degusta aquela manga, que coisa maravilhosa, irmãos. Você sente o sabor, você sente o doce daquela, é algo assim tremendo. Se estamos plantados na casa de Deus, somos árvores do Senhor, nós temos que produzir bom fruto. Nós temos que produzir bom fruto. E por que não estamos produzindo? Aí diz o versículo 45, diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala o quê? A boca. O que é tesouro? É aquilo que você guarda. Você pega, por exemplo, um cofre, você vai guardar ali muitas coisas, aquilo que é importante. Às vezes a pessoa guarda joias, ela vai guardar muitas coisas. O que nós estamos permitindo que entre na nossa panela? O que estamos permitindo que entre na nossa panela? Isso pode estar acontecendo com você. Lucas capítulo 8. Evangelho de Lucas, é o capítulo 8. Deixa aberto aí. Evangelho de Lucas, é o capítulo de número 8. Achou? Versículo 15. Aqui ele fala da parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear. Eu só vou ler o último versículo, o 15. Diz, está falando da semente, que a semente ela caiu em boa.
Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com que? Perseverança. O que tem impedido de muitas pessoas verem esse fruto de Deus sobre a sua vida é porque elas não percebem ainda, ou muitas vezes não estão tendo essa sabedoria em lidar em relação com isso. Que da mesma forma que a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra, a dúvida também, ela vem por você ouvir e ouvir muitas coisas nesse mundo. Às vezes a pessoa, ela sai da igreja, ouve uma mensagem, Deus fala ao coração dela. A boa semente foi semeada, porque a Bíblia diz, e caiu em boa terra. A semente está lá. Só que ela não tem frutificado, porque ainda ela permite que algo seja colocado na sua panela. Aquilo que é venenoso, que vai atrapalhar. Duas formas que o inferno consegue alcançar a vida de uma pessoa. Por aquilo que você vê, e por aquilo que você ouve. Por isso eu preciso tomar muito cuidado em relação com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu estou ouvindo. Porque se isso entrar, e nós vamos ver esse processo pela Bíblia, isso vai gerar morte no seu coração. Como ele não percebeu aquilo que ele estava colocando na panela, ele estava comendo, eles iam comer aquilo que geraria morte. Tem muita gente degustando aquilo que parece ser de Deus, mas está gerando morte, não está gerando a vida de Deus no coração. Não está gerando a vida de Cristo, mesmo sendo árvores plantadas, preparadas para frutificação, o fruto, ele não está sendo bom, irmãos. O fruto, ele não está sendo de acordo. Por quê? A terra, ela é boa. Ouve a palavra. Só que no versículo 15 diz assim, a conservam num coração que? Honesto. A palavra conservar, ela vem de manter alguma coisa. Você põe algo, por exemplo, no congelador, na geladeira, no freezer, porque você tem expectativa que aquilo se mantenha. Então, aquela semente que no seu coração ela vai sendo semeada, ela precisa ser conservada. Ela precisa ser mantida. Eu falava no culto da manhã, há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu ouvi uma mensagem. Só que eu não me lembro da mensagem. Mas pastor, mas como que o senhor sabe que o senhor ouviu? Porque eu ouvi. Eu lembro do título da mensagem, mas eu não consigo lembrar do versículo. Eu já procurei, já cacei na Bíblia, porque eu lembro que ele deu a mensagem, e em cima desse versículo, ele pregou. Era uma reunião de obreiros ainda, eu era obreiro da igreja. E eu sei que o título da mensagem é assim, que nós corremos para desfazer as obras do diabo. Mas cadê o versículo? Eu não lembro. Por isso que a palavra, ela precisa às vezes ser anotada. Tem esse hábito, esse costume. Porque se você tiver ali, irmãos, o coração do homem, ele é enganoso. Tem pessoas, por exemplo, que ela tem a capacidade de, sei lá, você fala um número de telefone para ela decora aquilo ali, ela memoriza. Se você falar um número de telefone para mim agora, daqui 20 minutos você perguntar, eu não vou lembrar, mas tem pessoas que têm. Por exemplo, hoje nós temos, o celular está lá, hoje nós temos a agenda no telefone. Esses dias eu precisava lembrar do telefone da minha esposa. O que disse que eu lembrava? Por quê? Porque às vezes você coloca lá, por exemplo, na agenda, sei lá, está lá meu docinho, aí você clica, liga, meu amor, aí você clica lá, você clicou, ligou. Eu não lembrava o telefone dela. Por quê? Porque já estamos numa condição automática. Uma condição automática. Por isso é necessário que você conserve a palavra de Deus aonde? No coração. Às vezes é necessário você pegar e rever, por exemplo, mensagens que você já ouviu. Você vai lendo ali as suas anotações, aquilo que chama a sua atenção,
E é como se você fosse transportado para aquele culto. Aquela palavra, ela reaviva no teu coração. Aquela palavra, ela volta de novo. Por isso que a palavra, ela precisa ser conservada, mantida no coração. E como é que você mantém algo? A direção que o Senhor disse a Josué, para que ele meditasse, pensasse dia e noite, algo constante. De você ali, vou usar essa expressão que eu sempre uso, você mastigar e mastigando. Mas quantas vezes a pessoa vem no culto? Vem, a palavra é semeada, ela vira as costas, daqui a pouco ela já não lembra mais. Ela se esquece. Se não há semente, como é que o fruto vai produzir? Mas se o fruto de Deus, ele não está sendo semeado, o diabo vai produzir o fruto. Ele vai semear a sua semente. Porque da mesma forma, o que você vê, o que você ouve, pode ser para questão benéfica ou maléfica. Por isso, ela precisa ser conservada num coração honesto. Um coração bom, um coração puro. Aí diz, e dão fruto com perseverança. Constante. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse em Tiago, capítulo 1. Hebreus, Tiago, capítulo é o capítulo 1. Vamos lá. Nós vimos como a palavra de Deus, ela frutifica. Boa terra, ouvir, conservar, o fruto virá. Só que quando eu vejo a Bíblia, Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo de número 14. Tiago, capítulo é o capítulo de número 1, verso de número 14. Diz, mas cada um é tentado, atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, desejo. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Fiz de manhã, fiquei até escandalizado com tanta gente que gosta desse negócio. Quem gosta de jaca aqui? Vocês devem ter algum problema, porque para gostar de jaca. Por exemplo, teve uma irmã até que um dia trouxe para mim, quem comeu foi a minha esposa. Minha sogra ama a jaca, eu não consigo sentir o cheiro. Eu não consigo sentir o cheiro. A jaca, ela é forte, ela tem um cheiro forte. Eu não gosto. Não sei se o paladar, não sei, não gosto. Então, ou seja, o diabo nunca vai colocar diante de mim uma jaca. Porque ele sabe que eu não vou gostar. A Bíblia diz que eu sou tentado e atraído e seduzido pela minha própria concupiscência. O que é a concupiscência? Desejo. Aquilo que você gosta. Você quer ver uma coisa que eu gosto, por exemplo? Laranja. Muita gente não gosta de laranja, tem que descascar, né? Mas eu gosto de laranja. Aquela laranja, não laranja, mas laranja normal. Não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas laranja. Eu acho delicioso laranja. Amo laranja. Outra coisa que eu gosto, melancia, irmãos. Hoje já tem melancia sem caroço, já estão fazendo, que mistério de Deus. Não tem um carocinho mais. Até a melancia já mudaram já. Nem caroço a melancia produz. É delícia, melancia. Mas tem gente que não gosta. Por isso que nós somos atraídos, envolvidos pelo nosso próprio desejo. Aquilo que já está dentro da pessoa. Que ainda muitas vezes não foi tirado. Aí ele diz o versículo 14, cada um é tentado quando atraído. Tem tradução da Bíblia que diz seduzido. Eu lembro de Eva. E engodado, a palavra aqui é envolvido pela sua própria concupiscência. Por isso tudo, irmãos, ele começa na condição pensamento. Nós vimos na semana passada sobre Caim e Abel. Caim, ele matou Abel. E eu creio que foi um processo. Não foi do dia para a noite.
Ele foi ali, veio um pensamento, Deus falou para ele que o desejo viria sobre ele, mas ele teria que dominar, jazia a porta. E ele começa ali, vamos dizer assim, arquitetar aquilo. Ele vai vendo, vai colocando, eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito. Tudo começa numa condição, num processo mental, e é verdade. A pessoa, ela vai sendo envolvida. Só que, quando nós olhamos a questão do homem, nós temos que tomar um cuidado, porque a consciência do homem, ela serve como uma espécie de um freio. Ela serve como uma espécie de um filtro, por exemplo. Você pega café, não importa se você põe o pó para ferver ou se você coloca o pó dentro lá do coador, onde você faz. Mas você pega da máquina, por exemplo, café que você faz lá no normal, dia a dia ali. Você coloca um filtro. Por quê? Porque você não quer que aquele pó, ele desça. Você quer só o líquido. Você só quer beber o café. A consciência do homem, ela serve também como uma espécie de um filtro. Só que a consciência, ela pode estar cauterizada. Você pega um bandido, um assaltante, ele vai roubar um celular, por exemplo, ele não se importa se você tem filho, se você tem família. Ele não importa de dar um tiro em você. Ver a pessoa ali agonizando, para ele tanto fez, tanto faz. A consciência dele, nessa parte, ela está cauterizada. Ela se torna insensível. E isso pode acontecer com o homem. Dele fazer certas coisas, e ele não sentir absolutamente nada. Achar que aquilo é normal. Que aquilo é comum. Que aquilo é natural. Você pega, por exemplo, algumas tribos, que às vezes o filho, ele nasce albino, por exemplo, eles enterram a criança viva. Aí você para pensar, mas para eles aquilo às vezes seja até cultural. É normal eles terem esse comportamento. Para eles é normal, mas para você vai achar um absurdo. A grande batalha do homem é essa. Vê o versículo 15 de Tiago. E depois, havendo a concupiscência concebido. É um processo, irmãos. A concepção é um processo. Na condição da mulher, natural, 9 meses, vai ali produzindo. Por isso, o que você tem permitido que entre na sua panela? O que você tem permitido? Havendo a concupiscência concebido, olha que coisa, dá luz o quê? Ao pecado. Eu vou usar isso só para você entender. Ó, entra por aqui, vai para aqui e desce. Por isso que a condição do pensamento, ela não é pecado. Mas quando você permite que aquilo seja gerado no seu coração, ou seja, não houve a condição ali de você filtrar o que é, o que não é, desce para o coração, aí a Bíblia diz, volta o 15 de novo, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. Se dá luz, ela está trazendo a condição de concepção, então é algo que foi sendo gerado o quê? Aos poucos. Não nasceu do dia para a noite. Não nasceu do dia para a noite. E Caim nos leva a isso. Quando ele vai matar o irmão, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê? Morte. Quando aquele homem, ele não percebeu aquilo que ele estava permitindo colher, ele colheu e levou a algo que geraria morte. Por isso, o que você tem permitido que entre no seu coração, na sua panela? O coração, a panela representa o nosso coração.
E quando nós olhamos isso, eu olho para a Bíblia, quando eu vejo esses textos, eu acho assim algo tremendo. Porque é exatamente isso que acontece na condição do homem. Você vai olhar na Bíblia, é exatamente isso. Por isso, para que você possa ver o fruto de Deus ser produzido, você precisa perceber aquilo que você está permitindo, que seja na condição de um pensamento, entre no teu coração. Porque se descer, ele dá a luz ao pecado. A pessoa vai querer vingança. Ela vai querer a vingança. Já falei, preguei essa mensagem algum tempo atrás, somos feridos constantemente. Aí você começa a pensar, vem o pensamento, já ajudei tanto aquela pessoa, fiz tanto por ela, ela é uma ingrata, e você começa, e vai ali. Se você não der um freio nisso, isso vai conceber no teu coração um sentimento de ódio. E muitas vezes um sentimento até de vingança. É esse processo que o inferno trabalha na vida de muitos. Só que dentro do coração, aquela palavra que foi semeada, ela vai perdendo a eficácia. Porque quando a gente olha na Bíblia, no livro de... está do ladinho aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. No versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito, está falando de Deus, Espírito maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores. Por isso que nós temos que estar na direção de Deus, irmãos. Para que nós venhamos ter esse discernimento e de saber, essa é a palavra, saber filtrar aquilo que vai gerar vida e aquilo que vai gerar morte no coração. Uma vez eu estava lendo um livro que me deram, eu fui ler esse livro, mas me deu uma raiva daquele livro, que eu taquei fogo nele. Porque ele falava totalmente contrário a tudo aquilo que eu aprendi. Eu falei, não, está amarrado isso aqui não é de Deus. Ainda que respeito a condição da pessoa, mas por que eu taquei fogo? Porque eu não ia emprestar para ninguém aquele livro. Se não serve para mim, como é que vai servir para outros? Ou seja, se você não tiver a sabedoria de filtrar, aquilo pode gerar morte. Ainda que possa vir de Deus, de pessoas que se dizem de Deus. Eu preciso ter essa sabedoria. E às vezes a pessoa, por condição da consciência, ela vai permitindo que tudo entre e vai gerando morte na sua panela. A morte na panela. Por isso, o que eu tenho permitido? A Bíblia, ela nos mostra exatamente isso. Que darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas por que não houve essa percepção? Por que não houve esse conhecimento? Por que a pessoa ela não percebeu a intenção por trás, por exemplo? Porque às vezes a consciência pode estar cauterizada. E aí se o filtro falha, vai para o coração. Isso gera morte. Para terminar esse versículo, e pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras. Olha que coisa, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tendo a sua própria consciência cauterizada. O que é isso? Se torna insensível. Você vai ferir você, se vai desviar você, se vai tirar você da presença de Deus. A pessoa ela já é insensível, ela não sente mais nada. Você pega, por exemplo, pessoas que trabalham em necrotério. Se a pessoa for emotiva, irmão. Eu tinha um irmão na igreja, por exemplo, que ele trabalhava em necrotério fazendo maquiagem.
Tem. Ele fazia, a função dele era essa. Imagina as coisas que vê. Mas com o tempo vai passando, a consciência se torna o quê? A pessoa já não sente mais. Fica cauterizada. Mas isso é perigoso quando se coloca nas condições daquilo que pode te tirar da presença de Deus. A pessoa já vai achando tudo comum, é tudo normal. Não é assim mesmo. Mas nós temos algo tremendo de Deus sobre a nossa vida. Diga a glória a Deus. Pega a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Jesus faz tudo de forma perfeita, irmãos, harmoniosa. Nosso Deus é maravilhoso. Quando Jesus está falando aos discípulos, Ele está dando as últimas instruções a ele. Eu vou ler o versículo, o capítulo, só para a gente entender. João 16:1, tendo-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a quem? A Deus. Olha o que Jesus está falando. Que aquilo que a pessoa faz, ela acha que ela está prestando um serviço a Deus. Às vezes, com palavras, ela vai ferindo uma pessoa. E ela acha que ela está certa. Às vezes, com palavras, ela vai ofendendo, ela vai machucando pessoas. E ela se acha no direito. Ela acha que, vamos dizer assim, pela posição que ela está, por exemplo, o pastor. Mas antes de ver a pessoa, eu tenho que entender que é uma vida. Eu tenho que entender que é uma alma. Que Jesus preza por ela, e Jesus morreu por ela. Aí diz o versículo 3, e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis do que vô-lo tenho dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava com... E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. É agora... E vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se enche de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. O que Jesus está falando? Da vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Porque nós somos habitação de Deus. Deus é conosco. Na semana passada nós vimos que Deus habitava num caixote. Mas hoje Deus escolheu a cada um de nós como habitação, como morada. E a voz do Espírito Santo, ela vai falando ao nosso coração. Aí ele diz no nosso versículo 8, e quando ele vier, convencerá o quê? O mundo. Isso aqui é tremendo, irmãos. O Espírito Santo tem um trabalho grandioso de convencimento. Ele vai trabalhando no coração e mostra àquela pessoa, a cada um de nós, aquilo que é, aquilo que não é, até onde podemos ir, o que podemos fazer. Ele vai nos ensinando. Porque muitos de nós viemos com a consciência cauterizada, achando que algumas coisas eram normais, eram comuns, é assim mesmo. Mas o trabalhar de Deus através do Espírito Santo foi abrindo os nossos olhos. Ele foi nos convencendo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos conquistados por Deus com laços de amor. Deus não nos obriga a seguir a Ele, Ele nos conquista. Nós nos apaixonamos por Jesus. Nós amamos andar na presença de Deus. Nós não somos obrigados todo domingo a estar na igreja. Nós estamos aqui porque amamos buscar a Deus, ouvir a sua palavra, a presença do Senhor nos envolvendo, a presença de Deus nos alcançando. O papel do Espírito Santo hoje é essa condição desse filtro sobre a nossa vida, de nos mostrar, de trabalhar no nosso coração.
de pegar aquela pessoa que se tornou insensível, de pegar aquela pessoa que tem a mente ali cauterizada e transformar essa vida. Por isso a Bíblia chama de novo nascimento. É um novo nascimento. A pessoa ela vai mudando comportamentos. Aquela pessoa que odiava o próximo, ela começa a amar, porque o Espírito Santo leva ela a essa condição. Aquele que feria, que machucava, que procurava de todas as formas, maneiras, atrapalhar a vida de alguém, isso muda. Porque o Espírito de Deus, ele trabalha sobre a nossa vida, ele alcança o nosso coração e ele nos convence. E se vai haver novas conversões, e haverá, é papel do Espírito Santo, que vai trabalhando no coração. Por isso que nós não podemos deixar de ouvir pela palavra a voz do Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Porque a condição do homem de pensamento, do inferno no pensamento, ela vem, nos inclinando para certas áreas. Mas o Espírito Santo diz, esse não é o caminho. Quantas vezes, fale para si mesmo, você já tomou algumas decisões, você já falou algo que depois você se sentiu tão mal. Você falou, poxa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu me comportei dessa forma? O Espírito de Deus no teu coração. É o Espírito Santo na igreja. É o Espírito de Deus trabalhando.